Vamos agora praticar um pouco. Vamos começar com um exercício, o exercício 1. Um motor de 500 kg é suspenso pelo guindaste mostrado na figura. Determine a força de reação em A e a força interna agindo no elemento CD do guindaste. E para começar a nossa análise, sempre nós vamos utilizar a ferramenta do diagrama de corpo livre, o nosso DCL. E nós vamos estudar a nossa viga AB. Fazendo o diagrama de corpo livre dessa viga, nós vamos ter aqui o contorno da nossa viga. O pino em A impede as translações horizontal e vertical, então eu vou ter duas reações, AX e AY. O peso do meu motor, para baixo, W igual a mg. E aqui em C eu vou ter outra força. Veja que nesse membro CD, nenhuma força está sendo aplicada. Só tenho forças aqui nos nós C e D. Esse é um membro de duas forças. Então eu sei que a força em C e em D agem nessa direção desse triângulo 3, 4, 5. Então eu posso escrever que a minha força FCD está nessa direção. Desenhei o meu corpo livre e indiquei todas as forças no meu sistema, eu consigo analisar esse sistema. Para esse sistema, nós podemos escrever essas equações de equilíbrio. Somatório de forças em x igual a zero. Nota como eu vou escrever a minha resposta. Vou admitir que as forças para a direita são positivas, então vou analisar aqui o meu corpo. AX positivo para a direita, menos FCDX igual a zero. FCDX é o FCD vezes cosseno desse ângulo, 4/5. Somatório de forças em y igual a zero. Vou admitir para cima positivo. AY mais FCDY menos W igual a zero. FCDY é o FCD vezes o seno desse ângulo, 3/5. Finalmente, a terceira equação de equilíbrio é o somatório de momentos em relação ao ponto qualquer. Eu vou escolher o ponto A, porque nesse ponto as forças AX e AY, que são duas incógnitas, são concorrentes nesse ponto. Então essas forças não causam nenhum momento em relação ao ponto A. Vou admitir que os momentos no sentido horário são positivos. O que eu vou ter então? FCDY é uma força para cima. Veja que essa força provoca um momento no sentido anti-horário em relação ao ponto O. Então, FCDY vezes a distância, 2 metros, negativo, porque é um momento no sentido anti-horário. W é uma força que provoca um momento em relação a A positivo, um momento no sentido horário. W vezes a distância 3, positivo. 3 equações, 3 incógnitas, AX, AY e FCD. Posso resolver esse sistema de equações. Veja, de 3, FCD é 5 meios de W. Substituindo FCD nas equações 1 e 2, eu consigo calcular AX e AY. Veja que a Y deu um valor negativo. Isso significa para a gente que aqui no meu diagrama de corpo livre, o sentido que eu arbitrei para a minha reação a Y está errado. Então as respostas são, aqui está a minha viga AB, e as reações AX, 9,81 kN para a direita, AY, 2,45 kN para baixo, e FCD, 12,26 kN, é uma força de tração no membro CD. E aqui o peso do meu motor, 4,91 kN. Fica aí o questionamento. Essas equações de equilíbrio podem ser utilizadas para determinar as reações. Como que muda esse equacionamento se eu calcular os momentos em relação ao ponto B, C, D ou E? Vamos ver esse segundo exercício agora. Determine as reações no apoio B, um apoio por pino, e C, um apoio deslizante.
Aqui está o meu problema e, de novo, o método de solução é sempre o mesmo. Nós começamos pelo diagrama de corpo livre. Para fazer o diagrama de corpo livre, nós desenhamos aqui o nosso corpo, aqui a nossa viga inclinada, e representamos todas as forças agindo nesse corpo. B é um apoio por pino, que vai prevenir as translações horizontal e vertical. Então, vou ter duas reações, Bx e By. A força P perpendicular à viga. Se aqui é θ, aqui é θ. E aqui em C eu tenho um apoio deslizante. Só vou ter uma força de reação normal à parede. Então, Cx só é horizontal. Veja que nesse exercício, igual ao exercício anterior, o enunciado não falou nada a respeito do peso da minha viga. Então, nós vamos desprezar o peso dessa viga. Se o exercício não falar nada para a gente, nós sempre vamos desprezar o peso do elemento. Tudo bem? Feito o diagrama de corpo livre, eu indico aqui o meu sistema de coordenadas x, y e posso escrever as equações de equilíbrio para esse corpo. Somatório de momentos em relação a B igual a zero. Por que eu escolhi o ponto B? Porque no ponto B, essas forças são concorrentes. Elimino duas incógnitas do meu problema. Admitindo os momentos no sentido horário positivo, eu vou ter essa força P, provoca um momento no sentido horário, força vezes essa distância 3A, P vezes 3A positivo. E aqui a força Cx provoca um momento no sentido anti-horário. Veja essa tendência de rotação do corpo. E o momento vai ser essa força Cx vezes essa altura 4A seno θ. Então, Cx é 3P sobre 4 seno θ. Ainda eu vou ter somatório de forças em x, Bx mais P seno θ menos Cx igual a zero. E somatório de forças em y, By menos P cosseno θ igual a zero. Já calculei Cx aqui, posso determinar Bx e By em função de P. Defini as minhas três reações, resolvi o meu problema. E fica aí o questionamento também. Veja que nós trabalhamos o nosso sistema de coordenadas x, y. Um outro sistema de coordenadas também muito interessante é esse sistema x', y', orientado em relação à minha viga. X está ao longo do comprimento da viga e y é perpendicular à minha viga. Como que ficam essas reações nesse meu sistema de coordenadas x', y'? Vamos ver esse terceiro exercício agora. Determine a força atrativa no cabo AB e a força de reação resultante no apoio em C e sua direção, se P igual a 500 newtons. O método de solução é sempre o mesmo. Nós sempre começamos o problema fazendo o diagrama de corpo livre. Essa alavanca BCD, eu vou desenhar ela aqui. Aqui tem o meu cabo AB, uma força de tração, TAB. Veja que um cabo é um elemento de duas forças, então a força tem que estar orientada na direção do cabo. E em C eu tenho um pino, então eu vou ter duas forças de reação Cx e Cy. Representei as principais dimensões do meu corpo, consigo escrever as equações de equilíbrio para esse sistema. Começo com somatório de momentos em relação a C igual a zero, escolho o ponto C para eliminar duas incógnitas do meu problema, e eu vou ter TAB provoca um momento no sentido anti-horário, menos TAB vezes 125, mais P vezes essa distância 300, igual a zero. TAB é 12 quintos de P. Vou ter também somatório de forças em x igual a zero, menos TAB mais Cx igual a zero, Cx 12 quintos de P, somatório de forças em y igual a zero, Cy menos P igual a zero, Cy igual a P. Substituindo os valores dados no exercício, P é 500 newtons, TAB é 1.200 newtons, é uma força de tração, Cx 1.200 newtons, Cy 500 newtons. Mas não foi as componentes da reação que ele pediu. O exercício pediu a força resultante. C é a raiz
de cx² mais cy², 1.300 newtons. E a direção dessa força C é o θ arco tangente de cy sobre cx, 22,6 graus. Então, a força de reação nesse pino em C é um vetor de intensidade 1.300 newtons e a direção é 22,6 graus em relação à horizontal. Fica também o questionamento para vocês pensarem. Como que muda a reação no meu pino em C com a rotação desse meu mecanismo de alavanca? Admitindo que essa força de tração continua horizontal e que essa força P continua perpendicular ao meu braço de alavanca, como que muda a minha reação C e o meu ângulo θ com a rotação do meu mecanismo de alavanca? Vocês conseguem equacionar esse problema? Vamos ver agora um quarto exercício muito interessante. A barra uniforme de 15 metros tem massa de 150 kg e está apoiada em suas extremidades lisas contra as paredes verticais e sustentada pela força atrativa T do cabo vertical. Determine as reações em A e B. Veja que agora esse exercício forneceu o peso da minha barra AB. Ele falou que essa barra tem uma massa de 150 kg. Esse peso W da barra vai agir no seu centro geométrico, W é mg, 1.472 newtons. E sempre, para resolver o problema, nós temos que fazer o diagrama de corpo livre desse sistema. Então, eu vou representar o meu peso W para baixo, no centro geométrico da minha barra, a minha força de tração T para cima. Veja, esse cabo é um elemento de duas forças, só tenho força nas duas extremidades, então a força tem que estar na direção do cabo, tem que ser vertical para cima. E o exercício falou que em A e em B eu tenho extremidades lisas, extremidades com apoio sem atrito. Se não tem atrito, a única reação que existe em A e B é uma reação normal à parede, então eu vou ter duas forças de reação horizontais, AX e BX. Do equilíbrio dessa barra, então, eu vou ter que somatório de forças em x igual a zero, então, em módulo, AX é igual a BX. Somatório de forças em y igual a zero, T é igual a W. Então, quem sustenta o peso da minha barra é o meu cabo. Mas, para prevenir a rotação dessa barra, eu tenho que ter reações não nulas. Somatório de momentos em relação a A igual a zero, eu vou ter menos T vezes 4, mais W vezes 6, menos BX vezes essa altura 9 desse triângulo, 12, 15, 9. Daqui, eu vou tirar que BX é 327 newtons, então AX também é 327 newtons. Veja que esse sistema, o peso é sustentado todo pelo meu cabo T, mas as reações das paredes impedem a rotação da minha barra. Fica o questionamento: como variam as reações em A e B se eu mudar a posição do meu cabo? Vamos ver agora um outro exercício muito interessante para apresentar alguns métodos da estática de análise de estruturas. Esse exercício pede para a gente determinar as forças internas nos elementos AB e BE da treliça. De novo, esse exercício não falou nada a respeito da massa da minha estrutura, então eu vou desprezar o peso de cada um dos elementos. E para determinar forças internas, eu posso analisar a minha estrutura através de dois métodos: o método dos nós e o método das seções. No método dos nós, nós equacionamos o equilíbrio para cada nó da minha estrutura. Então, eu posso escrever o diagrama de corpo livre para o meu nó E. Veja que isso aqui é um ponto. O ponto não tem dimensão, então não faz sentido falar em somatório de momentos, porque todas as forças são concorrentes a esse ponto, mas eu posso escrever as equações de equilíbrio. Somatório de forças em x e y para esse ponto E. E quais são as forças agindo nesse ponto? A força externa de 75 kN e as forças internas no elemento BE e no elemento DE. Então aqui está o diagrama de corpo livre do meu nó E
com todas as forças agindo no meu corpo. E das equações de equilíbrio, eu tenho que FBE é 125 kN e FDE menos 100 kN. Essa força negativa indica que esse sentido que eu arbitrei para o meu diagrama de corpo livre está errado. FB é uma força de tração, FDE é uma força de compressão. Determinei a força interna BE pedida. Para determinar a força AB, eu posso utilizar o método dos nós, mas também o método das seções. No método das seções, nós equacionamos o equilíbrio para uma seção da treliça. Então, aqui está a minha treliça inteira. Eu vou seccionar a minha treliça e representar todas as forças internas agindo nos cortes aqui que eu fiz na minha estrutura. Então, eu vou fazer um diagrama de corpo livre da minha seção BDE. Então, aqui estão as duas forças externas de 150 e 75 kN e aqui as forças internas dos elementos AB, AD e CD. Para esse sistema, aqui as dimensões são relevantes, então faz sentido falar em equilíbrio de momentos. Eu vou ter somatório de momentos em relação ao ponto D igual a zero, então FAB é 100 kN, uma força de tração. Da somatória de forças em Y igual a zero, eu vou ter que FAD é 375 kN, também de tração. E do somatório de forças em X igual a zero, eu vou ter que FCD é menos 400 kN. Então, é uma força de compressão. Veja que eu já determinei aqui a força FAB pedida pelo exercício e também as forças internas FAD e FCD. Falta para determinar nesse sistema somente a força interna BD e as reações A e C. Como que você determina a força interna nesse membro BD e as reações em A e C? Você consegue equacionar essas equações que faltam? Vamos ver agora um último exercício muito interessante. A placa uniforme retangular de massa 20 kg é suportada por um pino ideal em O e uma mola, que deve ser comprimida a fim de inseri-la em sua posição em A. Se a rigidez dessa mola é 2 kN por metro, qual é o comprimento não deformado da mola L? Esse exercício é interessante porque ele pergunta não as reações no sistema, mas o comprimento não deformado da mola. E como que a gente obtém isso? Bom, de novo, começando pelo diagrama de corpo livre. O exercício falou que essa placa retangular tem massa de 20 kg e o peso dessa placa atua no seu centro geométrico, W para baixo. Esse pino em O é um pino ideal, eu vou ter forças de reação OX em OY para prevenir a translação horizontal e vertical da placa. E aqui na mola eu vou admitir que a força de reação é para cima. A mola foi comprimida e está sustentando o peso da minha placa retangular. Para essa placa, então, eu posso escrever somatório de momentos em relação a O igual a zero. O que eu vou ter? W vezes a distância, 0,18, menos AY vezes essa distância, 0,33. Então, o meu AY é o 6W sobre 11. E agora eu vou fazer um diagrama de corpo livre dessa mola. Se aqui na placa a força Y está para cima, na mola ela está para baixo, ação e reação. E eu sei que a força da mola é menos Kx. A força é o meu AY e o meu X é a deformação da mola, é o L menos L0. Assim, o meu comprimento não deformado L0 é um L mais 6W sobre 11K. Como o peso da minha placa é o mg, substituindo valores, eu vou ter que o comprimento não deformado é 153,5 milímetros. Veja que a mola deformada ficou com um comprimento de 100 milímetros, então ela foi deformada aproximadamente 50 milímetros para ser inserida aqui e sustentar essa placa. Pergunto duas coisas para vocês. Veja que no nosso equacionamento nós não determinamos as reações em O. Por que não foi necessário determinar essas reações? E a segunda pergunta que eu faço é mais interessante.
qual que vai ser a nova posição de equilíbrio da placa, ou seja, o ângulo de rotação da placa em torno do pino O, se a mola for mais ou menos rígida, se o K for 2,5 ou 1,5 kN. O que vai mudar aqui no meu equilíbrio do meu sistema e no comprimento deformado da mola? Na aula de hoje, então, nós vimos que os corpos rígidos são idealizações de sistemas reais que não consideram a deformação dos corpos. A estática é o ramo da mecânica que estuda o equilíbrio do corpo rígido. E as equações de equilíbrio de um corpo estabelecem que, para que um corpo rígido esteja em equilíbrio, a força externa resultante e o momento externo resultante sejam nulos. Para sistemas bidimensionais, nós vimos que o equilíbrio das forças e momentos podem ser equacionados algebricamente. E nós apresentamos também a ferramenta do diagrama de corpo livre para representar todas as forças agindo no corpo. E a partir do diagrama de corpo livre, determinar as reações do sistema que estabelecem o equilíbrio do mesmo. E aqui a gente encerra a nossa primeira aula. Muito obrigado!